Seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje é Pergunte ao Pastor, o programa onde a gente dá respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros do canal. Você clicar aqui embaixo, você pode se tornar um membro e por um valor irrisório você pode ser um dos apoiadores aqui do canal e das suas perguntas você pode colocar como comentário desse vídeo ou de qualquer outro vídeo. Eu encontro aqui com alguma facilidade, eu respondo nos próximos Pergunte ao Pastor aqui no canal. Sempre fiz lá pelo Instagram, mas é uma quantidade de cavalar de perguntas para selecionar. Aqui eu acho que a gente consegue fazer um negócio mais entre o povo aqui do próprio YouTube mesmo. Você que já nos acompanha aqui, eu privilegio você que tá aqui. Então se você desejar ter suas perguntas candidatas a aparecerem aqui no Pergunte ao Pastor, você pode se tornar membro e deixar sua pergunta em qualquer vídeo do canal. Qual o sentido de Lucas 16:9 na parábola do mordomo infiel? Entendo como Jesus usando de ironia, mas não tem teólogos que concordem comigo. Assim, existem teólogos que concordam com a hipótese da ironia. E essa é uma parábola muito complicada porque Jesus parece estar louvando um comportamento ruim. Mas Jesus está usando um comparativo entre algo negativo e algo positivo. Pensa, por exemplo, na parábola do juiz iníquo. Você tem ali uma mulher que quer justiça da sua causa, o juiz não está julgando corretamente, e a mulher está lá enchendo o saco do juiz até o juiz fazer aquilo que ela está pedindo. Veja, na parábola, Deus é comparado com um juiz ruim, mas Jesus deixa claro que ali há uma comparação entre algo ruim e o próprio Deus. Se até o juiz iníquo atende àqueles que pedem, quanto mais o próprio Deus. Pensa quando Jesus diz, olha, vocês sendo maus sabem dar boas coisas para os filhos, quanto mais o próprio Deus. Minha leitura da parábola do administrador infiel é que Jesus está mostrando algo ruim. Então o que Jesus está fazendo ao apresentar o administrador infiel como alguém que está basicamente roubando o patrão para poder conseguir pessoas em volta dele que possam ajudá-lo se ele estiver desamparado e sem emprego, a gente deveria usar os nossos recursos, que são os recursos que Deus nos dá, recursos que nós estamos administrando do próprio Deus, para poder conseguir moradas eternas, conseguir uma vida que seja a vida de Deus, a vida da igreja, onde nós usamos os recursos que o Senhor nos deu para administrar para conseguir participar da vida do reino. Seria o quê? Um uso inteligente dos próprios recursos e não simplesmente para o próprio benefício. Jesus está usando ali um cenário bem ruim para criar uma comparação de se até os ímpios, mesmo fazendo coisas erradas, pensam no futuro, por que é que você, crente, que está olhando para o céu, não vai pensar do mesmo jeito? Iago, por favor, conserta as pernas dos seus óculos, estão tortos. Gente, eu acho que torto é minha cara, não é o óculos não, certo? Eu acho que o meu rosto é torto. Deixa eu ver aqui. O óculos tá retinho, ó. Tá, o óculos é um pouquinho torto. Vamos combinar que tá. Mas tem que compensar o meu rosto, que é meio torto mesmo. Eu tenho que... Ó, tá reto agora? Tá reto, Tuller? Me diz aí. Tá reto agora? Correto? Retinho? Tá bom, vai assim. Como limpar minha mente e evitar pensamentos impuros? Limpar a mente não existe, certo? A gente não consegue limpar a mente. O que a gente consegue é encher a mente de outras coisas e evitar continuar colocando na nossa mente aquilo que é impuro. O próprio Paulo vai dizer que a gente deve pensar, né, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, justo e de boa fama. Então existe uma batalha na mente que nós estabelecemos, não olhando para coisas impuras, não alimentando pensamentos ímpios e mantendo, certo? A nossa mente sempre alimentada pela palavra. Se nós estamos em uma guerra pela imagem, onde imagens pecaminosas entraram na nossa mente pelos nossos olhos, nós precisamos de imagens justas, né? Olhar para coisas belas e olhar para coisas boas, para arte, para natureza, para qualquer imagem que possa entrar na nossa cabeça e fixar lugar, ao invés simplesmente de imagens pornográficas ou o que quer que seja. Parar de assistir qualquer coisa que alimente a nossa mente. Se são pensamentos, a gente tem que confrontar os pensamentos com as nossas convicções. Pensamentos vêm e vão, mas as convicções duram e permanecem para além da simples ideia que vem na nossa cabeça e simplesmente tenta nos constranger como se fosse algo que a gente realmente acredita, quando não é. São pensamentos que vêm e vão e a gente precisa vencer esses pensamentos. Meditar na palavra, decorar versículos, são formas importantes pra gente batalhar dentro da nossa própria mente. Na sua opinião, você acha que atualmente nas igrejas se dá atenção desejada por meio de trabalhos de oração aos países que passam por dificuldades, como guerra e fome? Ou será que estamos falhando em cuidar dos órfãos e das viúvas? É difícil falar de forma geral, né? A gente não olha todas as igrejas, não conhece todas as comunidades. E atividades globais onde eu não tô simplesmente cuidando da minha própria área, do meu próprio bairro, do meu próprio país, mas olhando para populações muito distantes, já é algo um tanto difícil. Cobra da igreja, cobra daquele grupo cristão, um tipo de alcance, até de recurso e habilidade organizacional que muitas vezes está além da capacidade de uma igreja local. Então é importante que as igrejas estejam constantemente recebendo conteúdo acerca desses irmãos para que nós possamos devolver, não é, com oração, com campanha, com recursos. Então, por exemplo, domingo da igreja
perseguida é um evento que acontece em muitas igrejas, mesmo igrejas pequenas, onde nós recebemos informações do Portas Abertas. Nossa igreja sempre faz o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, para conhecermos a situação de países perseguidos e podermos ofertar e enviar missionários para esse cenário, orar a respeito. No nosso culto de oração na igreja, às quartas-feiras, ou nas reuniões de oração de domingo de manhã, que a gente faz via Google Meet, sempre tem um tempo para a gente orar pelas igrejas de países que perseguem o cristianismo, orar pelos missionários. Então, a igreja precisa encontrar formas de participar. E eu acho que a melhor maneira de igrejas pequenas fazerem isso, que é a maioria das igrejas, é através de organizações que lidem com países que perseguem o cristianismo, infelizmente. O que é profeta no Novo Testamento? No Novo Testamento, o termo profeta, na minha leitura, não significa a mesma coisa que o termo profeta no Antigo Testamento. Para mim, o equivalente do Novo Testamento do profeta é o apóstolo, porque o profeta no Antigo Testamento era alguém que falava em nome de Deus de forma inerrante, a mensagem profética era o próprio Deus falando com o seu povo e a fé então acaba fundada em cima dos profetas, das mensagens proféticas que são trazidas por Deus. No Novo Testamento, isso é colocado sobre os apóstolos. Os apóstolos são um tipo de profeta veterotestamentário. Por isso que em Efésios, Paulo vai dizer que a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e os profetas. No Novo Testamento, o sentido de profeta para mim é diferente, porque o sentido da palavra mudou com o tempo. E à medida que o sentido da palavra muda com o tempo, o modo como a palavra é usada no Novo Testamento, para mim é diferente. O profeta parece ser alguém muito mais humilde, com uma capacidade e uma eficácia de atuação muito menor. Quem argumenta nesse sentido é o Wayne Grudem, teólogo batista muito famoso, do livro Dom de Profecia. Eu sigo basicamente a perspectiva que o Wayne Grudem tem lá, vale a pena você dar uma olhada nesse livro. Na passagem em Sodoma, quando os anjos vão visitar Ló, me incomoda ele oferecer as filhas virgens para os sodomitas tarados. Como explicar como funciona isso? É cultural? Era lei? Eu li... Agora sai me desculpar, que eu não lembro onde foi que eu li isso, eu não lembro onde é que era essa fonte, eu não lembro mais de onde eu tirei essa informação, mas essa informação está na minha cabeça, eu espero que seja verdadeira e eu não vou ter tempo de consultar agora. Mas dentro da cultura sodomita, se você entrava na cidade, você tinha que ter relações sexuais antes de passar pela porta da cidade. Você ia sentar no colo ali de alguém que estava na porta da cidade, para que aquela pessoa então, após o que acontecesse, ejaculasse, certo? Ali no chão, para poder abençoar, né, a cidade de Sodoma e Gomorra. De onde eu tirei essa informação? De onde vem isso? Eu não sei. Eu ouvi em algum sermão. Eu acho que eu ouvi alguém dizer em algum sermão, certo? Eu não consegui averiguar em nenhuma fonte histórica. Mas o rapaz falou lá e eu tô reproduzindo aqui, esperando que seja verdadeiro. E por isso, quando os anjos entram na cidade e eles não passaram pelo portão, a cidade vai louca atrás deles, porque precisam, né, segundo a tradição ali de Sodoma, uma cidade envolta em muita imoralidade, que eles tivessem atos sexuais para poder entrar na cidade. Ló não era um homem de fé muito sólida, era uma pessoa que estava realmente habitando e vivendo segundo as práticas e os costumes em algum nível de Sodoma e Gomorra. Era muito difícil ele estar naquele meio ali e não ser participante em nenhum nível daquela imoralidade. Ele escolheu viver naquela cidade porque ele quis, e ele oferece as filhas, né, para que os homens estuprem. Veja, o Antigo Testamento é um ambiente cheio e repleto de maldade, de imoralidade, de pecado, e o Antigo Testamento não está louvando essas coisas, ele está justamente descrevendo como é o mal no coração humano. Qual a sua visão sobre culto de jovens? As ordens de culto normal de domingo devem ter o mesmo rigor nesse contexto? Sei, exposição bíblica, louvor, sim, todo culto é culto. Se há um culto cujo foco é uma parcela específica da igreja, ainda assim deve ser um culto como todo culto. Então você tem que ter palavra, louvor, oração. Você não pode baldear. A galera muitas vezes acha que o culto de jovens é um ambiente onde liberou geral, os velhos não estão lá, então eu posso fazer o que eu quiser na igreja. Não pode. Culto é pra Deus, culto é pro Senhor. É ensino da palavra, é exposição bíblica, é comunhão, é oração, é tudo aquilo que caracteriza uma reunião para o louvor da glória de Deus. Gente, tem algumas perguntas aqui que é redação. Eu não vou responder redação, gente. Manda perguntinha curta, tá? Essa era a vantagem do Instagram. Ninguém podia mandar perguntas muito longas. Bota 2 linhas aí no máximo aí, porque senão a pergunta vira palestrinha. Podemos entender que todos os ministérios descritos em Efésios 4:11 têm valia em tempos odiernos? Não pelo texto necessariamente. O texto não está falando nada especificamente sobre o tempo de validade de cada um desses ministérios. Ele fala sobre a igreja, ele pode estar falando sobre a igreja no sentido escatológico, transgeracional, onde houve um período onde ele dá apóstolos, dá profetas, não é? Mas esse período continua para além daquele tempo. Aí não é o texto que vai dizer, são outras leituras em outras passagens. O texto ali fala sobre a divisão de ministérios na igreja, mas ele não necessariamente está falando sobre como funciona a igreja em todos os períodos, em todos os momentos. O argumento acerca disso aí depende de outras leituras, de outras passagens que falem como o Espírito Santo e como o ministério do Senhor atua, não é, ao longo de toda a história da igreja, não simplesmente no período pós-apostólico. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Respondi praticamente todas as perguntas dos membros, pulei só as que eram grandes demais. Mande perguntas mais curtas, se você quiser também ter suas perguntas respondidas no Pergunte ao Pastor. Você tem muito mais chance sendo membro aqui do canal, que sempre vai ser o primeiro lugar que eu vou procurar para responder
perguntas no Pergunte ao Pastor aqui no YouTube. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Então se inscreve no canal, vira membro e vem ajudar a gente a levar essa mensagem cada vez mais longe. Um abraço, um cheiro no seu cangote e até a próxima.